Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor João Edson e mais uma vez quero fazer um vídeo, algo interessante que eu vejo há muitos anos, muitos pregadores, pastores falando, e não os pastores próximos somente, falam, pessoas famosas no mundo inteiro que dizem que não podemos ser religiosos, que não vivemos a religião, vivemos uma vida cristã. Isso eu me perguntei, mas isso não é contraditório? Isso não se contradiz? Eu, na minha opinião, e conhecimentos bíblicos, como estudioso, eu digo, o que significa religião? Religião é aquilo que ele liga a Deus. É tudo aquilo que ele liga a Deus. Tá? No momento que você diz não ser religioso, não viver uma religião, caramba, o que eu posso te dizer? Você não é ligado a Deus, você não vive uma vida com Deus. Então a gente vê que hoje em dia, muitos anos, que muitas vezes as pregações e ministrações não são totalmente 100% espirituais. Muitas vezes no meio ali tem algo carnal, algo material, algo conhecimento humano. Nem tudo que a gente se ouve pode ser espiritual. O discernimento do conhecimento da palavra vem do Espírito Santo de Deus. Então algo que eu ficava assim me perguntando, mas como não podemos ser religiosos? Como não podemos viver numa religião? Né? Então tudo aquilo que se denomina a religar a Deus, uma imagem, um santo, uma pessoa, um ser, pode ser chamado de religião. Mas existe uma religião pura, né? Caso contrário, se nós não podemos viver uma religiosidade, ou ser religiosos, ou viver uma religião, por que Jesus estaria sentado com os fariseus e escribas estudando a palavra? Por que Jesus ia no templo para aprender e ensinar? Jesus estava sentado em meios a religiosos, a meio a religião dos fariseus, a judeus? Então aí eu deixo a pergunta para você: se caso fosse abominável a religião, ou não ser religioso, por que Jesus, o nosso mestre, ia se sentar com os fariseus e escribas, né, com os saduceus para estudar a palavra? Por que ele estava com os mestres anciões que guardavam o templo e Jesus ia para o templo? Né, meio contraditório essa questão de dizer que não podemos ser religiosos, né? Diga uma coisa, nós somos conhecidos como os cristãos, porque seguimos a Cristo. Jesus Cristo é Cristo. Nós seguimos Cristo e somos nomeados como cristãos. Tá? Então, se religião é tudo que nos liga a Deus, quem nos liga a Deus? Não é o nosso mestre Jesus? Jesus não é o intermediário entre o homem e a Deus? Então, no dicionário da Bíblia, Jesus é a religião. E se Jesus é a religião, é o religioso, nós somos seguidores deles, nós somos religiosos. Nós vivemos uma vida de religião. Muitas pessoas falam não à religião, não podemos ser religiosos porque elas fazem acepções de pessoas, ou talvez um preconceito. Eu, como sendo professor, além de professor, eu não posso rejeitar nenhuma religião, porque hoje a religião é cultura, a religião é uma tradição. Nós temos que passar esses conhecimentos para nossos alunos. Então, a religião, além de ser algo religioso, espiritual, é cultura, é tradição. Então não tem como desprezar, mas muitas pessoas usam essa teoria de não religião, não religiosidade, talvez um preconceito que tem cada vez mais religiões, e não aceitar outras pessoas no convívio com a comunidade. Então Jesus não faz acepções de pessoas. Jesus ele não questionou a doutrina dos fariseus, dos saduceus. Jesus não questionou a religiosidade dos fariseus, mas Jesus questionou o que os fariseus praticavam, que era o contrário ao que eles pregavam, que era o contrário
que eles deviam viver. Jesus questionou isso, não questionou a religiosidade da lei dos saduceus, dos judeus, dos hebreus. Ele questionou porque os fariseus e os saduceus não viviam aquilo que pregavam e não viviam a intenção espiritual, se afastavam de Deus por viver uma falsa doutrina, né? Ele questionava, ele apontava, né? Vocês que cuidam das órfãs pensando em dízimos, querendo se parecer na praça, querendo receber oferta, se cuidando das vestes, mas não estavam cuidando verdadeiramente das órfãos, das viúvas, das pessoas necessitadas. Eles só queriam se parecer no altar, no púlpito, diante da praça. Isso que Jesus questionava. Isso, porque antes de Jesus cumprir sua missão, ele estava estudando junto com os fariseus, saduceus e os religiosos, tanto que ele aprendia e ensinava. Então, vamos mudar isso. E o que a Bíblia fala sobre religião? A verdadeira religião imaculada é cuidar dos órfãos e viúvas. A Bíblia diz no livro de Tiago que a verdadeira religião de Deus é cuidar das pessoas, é cuidar dos próximos. Como não podemos ser religiosos, não podemos ter uma religião, se a Bíblia nos diz que a verdadeira religião pura é cuidar das pessoas. E a Bíblia diz também que a verdadeira religião é cuidar da sua família. E qual é o primeiro dos 2 mandamentos que Jesus nos deixa, que vai cumprir os outros 10 mandamentos da lei de Moisés? Primeiro, amar a Deus com todo entendimento, todo o seu coração, e amar o teu próximo como a si mesmo. A religião é cuidar, a religião é amar, a religião é estar do lado próximo, apoiando, ajudando. Então, você diz não à religião, não religioso, você está se contradizendo, você está contradizendo a Bíblia, a palavra santa de Deus. Tá bom? Vamos aceitar, não fazer acepções de pessoas. Caso contrário, você não é religioso, você não está na religião, você não está em Jesus. Bom, minha preocupação é que a palavra de Deus não se corrompa e a palavra de Deus seja pura em cada coração, tá? Vamos ver o primeiro amor. Abraço e Deus abençoe todos. Somos religiosos.